novo, né? Eu recebi uma mensagem aqui em cima dizendo que a minha conta está instável, por isso que caiu e que eles estão tentando solucionar o problema. Eu não sei se é por conta que eu estou subindo um vídeo para cá, que é a aula do terceiro. Ele está carregando. Eu não sei se isso lá, sua conexão está instável. Aguarde enquanto tentamos reconectar. Eu vou colocar aqui o que a Anne respondeu já. A Anne respondeu que o primeiro quadrinho está separando o vocativo. Separando o vocativo, tá? Quem seria o vocativo aí? Camilo. Tá? Então, deixa eu ver só se entra mais alguém. Eu já mandei lá o outro link. A Anne. Oi, Anne. Eu já coloquei sua resposta aí, tá? Que o primeiro quadrinho está separando o vocativo. Deixa eu ver se entra mais alguém. Eu recebi a mensagem aqui falando que a minha conta tá instável. E aí, eles estão tentando solucionar o problema. E eu vou repetir que eu acho que é porque eu tô subindo um vídeo do terceiro ano do ensino médio, desde de manhã. E aí o vídeo, eu acho que tem uns 26 minutos, talvez seja longo, e não sei se é por isso que tá, de repente, dando esse problema. Deixa eu ir continuando aqui, depois o pessoal vê, tá? Porque vai que cai de novo. Oi, eu acho que essa é a Gabriela. Oi, Gabi, bom dia. Então, para repetir o último quadrinho. Tá. Então, lá no exercício da página 38, 1A já, ele pede para a gente verificar o uso das vírgulas, tá? E o primeiro que a Anne respondeu aí, Gigi, eu acho que é a Giovana. Olá, bom dia. No primeiro quadrinho é por conta do uso do vocativo, tá? Então, tá separando Camilo, que é quem ele chama, com quem ele está está direcionando aí o diálogo, tá? E no último, a Anne colocou aqui que foi o termo de mesma função sintática. O que mais que vocês colocaram aí? Vamos considerar que no último quadrinho eu tenho enumerações também, tá? Então, eu tenho elementos enumerados. Ele citou aí as contas que o pai dele tinha problema de luz, de água, tá? Então, ele está enumerando, por isso que ele fez aí o uso da vírgula. Eu vou escrever aqui, porque caso alguém fique perdido, tá? No último quadrinho, ele está enumerando os termos. Quadrinho, tá certo. Tá. Aí na B. No último quadrinho, por que foi usada a vírgula entre a penúltima e a última palavra e não foi usada a conjunção e? Que elemento nos ajuda a tirar essa conclusão? O que vocês colocaram aí? Que ao invés de usar a conjunção e, né, por que ele usou aí? Não usou a conjunção e? Escrevam aí para eu ver o que vocês responderam. Deixa eu ver se vocês colocam alguma coisa. O último quadrinho ele fala, ele detesta as contas de luz, vírgula, água, vírgula, telefone e reticências. Por que ele não usou a conjunção e? Essa é a dúvida aí.
Se a gente lembrar, como vocês não falaram, eu vou dando continuidade, tá? Se a gente lembrar para que serve a reticências e para que serve o e, né? Ele vai adicionar uma informação se ele usar o e. Só que as reticências adicionam mais coisas. Isso, como a Anne colocou aqui, né? Que continua a falar de diversas outras contas, por isso que eu tenho as reticências aí. Por isso ele não fez o uso da conjunção e, tá? Então podem colocar isso, porque o personagem, a Anne escreveu aqui, continua a falar de diversas outras contas, que é indicado pelo sinal dos 3 pontinhos, as reticências aí. Sendo assim, não cabe o uso da conjunção e, porque aí eu só vou adicionar mais uma informação, tá? Agora, na C. Afinal, o que Armandinho e seu pai têm em comum? Converse com os colegas sobre os sentidos possíveis da palavra contas nesse contexto e como esses diferentes sentidos constroem o humor da tira, tá? Então, eu tenho uma palavra ambígua aí, contas, que dependendo do contexto que ela é utilizada, ela tem mais de uma significação. E aí, talvez, pode ter gerado algum humor nessa tira. O que vocês colocaram sobre essa palavra aí? Ou pensaram, né? Porque não tem espaço para responder, mas a gente precisa pensar aí nessas possibilidades. Que duplo sentido pode ter contas? Cada personagem entendeu de um jeito aqui. Ele menciona contas de matemática e fala sobre o pai detestar contas de luz, água e telefone. O que eu tenho aí? Uma coisa é fato, nem o filho nem o pai gostam de contas, só que são contas diferentes aí, tá? Então, não gosta aí de contas quando eu me refiro a cálculos matemáticos, certo? E o outro não gosta de contas quando eu me refiro a despesas, tá? Então, a palavra conta está sendo usada pelo filho no sentido de cálculos matemáticos e pelo pai, né, que ele menciona, no sentido de despesas que nós temos aí que pagar nas casas, certo? Então, nós temos aí na 2, reescreva a frase a seguir, colocando a vírgula em duas posições diferentes. Explique o sentido que a pontuação atribui a cada frase. Então, existe essa possibilidade, né, de escrever aí utilizando a vírgula e ela dará 2 sentidos diferentes. O que vocês colocaram? Podem escrever aí no chat que nós vamos discutindo aqui. Seu José, o freguês mais querido da padaria, vai mudar de bairro. Como que eu posso empregar a vírgula aí e dar 2 sentidos diferentes? Eu vou dar uma dica. Eu posso usar como os dois, né? Eu estou falando de alguém, né? E aí eu vou usar como vocativo. E o outro a Bianca colocou aqui. Seu José, vírgula, o freguês mais querido da padaria, vírgula, vai mudar de bairro. Ela deu uma possibilidade.
A Anne também colocou a mesma coisa. Seu José, vírgula, o freguês mais querido da padaria, vírgula, vai mudar de bairro. Então, essa é uma das possibilidades. Eu preciso isolar o vocativo, que é seu José, por isso que eu tenho a primeira vírgula aí. E depois, elas usaram a possibilidade de aposto, tá? Então, elas colocaram aí o freguês mais querido da padaria, uma explicação do seu José. Então, vai funcionar como aposto. Então, eu vou ter seu José, vírgula, separando o vocativo, o freguês mais querido da padaria, que é o aposto, que está explicando o seu José. Então, essa é uma possibilidade, tá bom? E a outra frase, como que pode ser? A outra é simples. É só isolando o vocativo, tá? Então, a outra vai ficar seu José, vírgula, o freguês mais querido da padaria vai mudar de bairro, tá bom? Então, na primeira, se eu coloco só a vírgula depois de seu José, eu estou isolando o vocativo. Na segunda, eu coloco a vírgula depois de seu José, isolando o vocativo, e inserindo o aposto, que é a informação de um termo aí, tá? E esse termo é o seu José. Então, ele menciona que é o freguês mais querido da padaria. Deixa eu escrever aqui para vocês. A outra é só colocar a vírgula no seu José, peraí. Seu José, o freguês mais querido da padaria vai mudar de bairro. E aí as explicações vocês entenderam, tá? Primeiro, essa que eu acabei de colocar aqui está separando o vocativo. A outra, ele insere o aposto aí, tá? A vírgula, colocando a vírgula, eu tenho aí uma informação sobre o seu José, que seria o aposto. Agora, o exercício 3. Reescreva as frases a seguir, corrigindo o emprego da vírgula ou a falta dela. Depois, converse com os colegas sobre o porquê da correção. Oi, Mário, você conhece a Fábia, minha vizinha? Tá, então, ó. Oi, Mário, você conhece a Fábia, minha vizinha? Na B, de manhã, comi cereais com leite, morangos e mel. Então, como que vocês vão aí reescrever essas frases, corrigindo o emprego da vírgula ou quando faltar a vírgula, tá? E depois vocês vão falar o porquê que vocês fizeram essa correção. Escrevam aí para eu ver o seu José. Tá. A Bianca colocou: Oi, Mário, você conhece a Fábia, vírgula, minha vizinha? Qual é a sua explicação, Bianca? Por que que você pôs a vírgula aí depois de Fábia? Por que que você colocou a vírgula depois de Fábia, Bianca? A Anne colocou de manhã, comi cereais com leite, vírgula, morango e mel. Quais são as explicações de vocês? Tá certo, tá? Lá no caso da Bianca, a vírgula é necessária para separar o vocativo,
certo? E no segundo eu tenho para separar o aposto do restante da frase. Então a Bianca colocou: Oi, Mário, você conhece a Fábia, vírgula? Quem é minha vizinha? Eu estou explicando Fábia, por isso que tem a vírgula. Então, nesse caso, é para separar aí o aposto, tá bom? Na frase A. Na frase B, a Anne colocou que de manhã comi cereais com leite, morango e mel, e que são enumerações, tá? Como eu não tenho reticências, ele não insinua que comeu outras coisas, a gente vai fazer essa listagem aí, não precisa de tudo aquilo de vírgula, tá? Então, de manhã, vírgula, comi cereais com leite, vírgula, morangos e mel, tá? Não é necessário essa vírgula antes desse último elemento aí. Então, eu vou colocar. A Anne escreveu aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar. Para colocar aqui para vocês, deixa eu ver. Isso. E aí a explicação. Não é necessário usar vírgula antes do último item, tá? Pronto. Agora, nós finalizamos a página 38, então nós vamos para a página 39. Se vocês tiverem dúvidas, vão escrevendo aí, tá bom? Lá na página 39, o C. Caros cidadãos, vocês vão poder agora ter a tão sonhada praça neste bairro onde moram. A mesma coisa, eu tenho que fazer o que eu fiz no outro exercício, tá? Na D, João, uma criança tímida, surpreendeu a todos quando começou a contar piadas, algumas bem engraçadas nos corredores, no pátio e até na sala de aula. Então, vamos para C. O que vocês colocaram na C? De que forma que vocês arrumaram aí, colocando ou não vírgulas? Vamos ver. Deixa eu ir escrevendo. Para os cidadãos. Deixa eu ver. Aqui eu tenho bastante situações, tá? Nessa frase. Deixa eu ver se assim fica melhor para vocês. Vamos lá, caros cidadãos, a Bianca colocou vírgula, certo? Por quê? Por conta do vocativo, então tá separando o vocativo. Vocês vão poder agora ter a tão sonhada praça neste bairro onde moram. A Gabriela colocou, caros cidadãos, vocês vão poder agora, vírgula, ter... Tá, então vamos complementando aí. Precisa ter essa primeira parte que a Bianca colocou, que é para separar o vocativo. Então, eu preciso colocar, caros cidadãos, vírgula, tá? A Gabriela complementou, mas ela precisa arrumar caros cidadãos. Agora, né? Lembra que o agora é um adjunto adverbial de tempo, né? Então, eu preciso separar essa circunstância. Então, eu vou ter vírgula aí, tá bom? Então, para eu isolar esse adjunto adverbial, preciso de uma vírgula antes e depois. Então, eu vou colocar, caros cidadãos, vírgula, vocês vão poder ter, vírgula, agora, vírgula, tá?
a tão sonhada praça neste bairro onde moram, certo? Então, em caros cidadãos, eu tenho aí a separação do vocativo. Depois, tem o adjunto adverbial agora, que eu preciso isolar, certo? Por isso que eu utilizo a vírgula desse jeito. E aí, vamos ver se vocês entendem assim. Agora, adjunto adverbial. É o que eu preciso ajustar nessa frase aí, tá? Agora, a D. Lá na D eu tenho a frase: João, uma criança tímida, vírgula, surpreendeu a todos quando começou a contar piadas, vírgula, algumas bem engraçadas nos corredores, no pátio e até na sala de aula. O que vocês ajustaram aí nessa frase? De primeiro momento, eu já tenho João, uma criança tímida. Tem alguma coisa estranha aí, porque tá tudo junto. O que eu preciso separar nesse comecinho? Então, a Anne colocou João, vírgula, uma criança tímida, vírgula, certo? O que eu tenho aí? João é vocativo, né? Uma criança tímida é aposto. Aí ela continua. Surpreendeu a todos quando começou a contar piadas, vírgula. Algumas bem engraçadas, vírgula. Nos corredores, vírgula. No pátio e até na sala de aula, tá certo, tá? Então, o que eu tenho aí? João vocativo, uma criança tímida, aposto, algumas bem engraçadas, precisa ser isolado, né, por vírgula, isso. Nos corredores, certo? E no pátio, tá. É isso aí, deixa eu ver a Bianca. João, uma criança tímida, surpreendeu a todos quando começou a contar piadas, algumas bem engraçadas, vírgula, nos corredores, vírgula, no pátio e até na sala de aula. É isso, certinho, tá bom? O que elas colocaram aí tá certinho. João é o vocativo, uma criança tímida é o aposto. Depois, na E, agora é a E, né? Deixa eu ver, aí. Aí é da página 39. A professora disse que o senhor Marcelo Oliveira, diretor do Departamento de Ciências da Universidade Teixeira Filho, dará hoje em nossa escola, às 14h30, uma palestra sobre o uso racional da água, esse precioso líquido vital para os seres vivos. Então, aí eu tenho um período bem longo, tá? O que nós temos aí? Então, vamos lá. A professora disse que o senhor Marcelo Oliveira, ó, ela disse algo desse senhor, vírgula, o que ela disse, né, dele? Vai entrar uma informação aqui que vai explicar quem é esse Marcelo Oliveira, então é o aposto, por isso eu uso a vírgula. Diretor do Departamento de Ciências da Universidade Teixeira Filho, tá? Então, depois de Marcelo Oliveira, eu vou colocar a vírgula,
porque eu tenho o aposto que ele é diretor do Departamento de Ciências da Universidade Teixeira Filho, vírgula, isolando o aposto. Dará hoje em nossa escola, vírgula, por quê? Porque eu vou inserir uma circunstância de tempo, uma informação aí, então eu preciso isolar. Às 14h30, vírgula, isolei, tá? Uma palestra sobre o uso racional da água, vírgula, e aí eu vou explicar água, esse precioso líquido vital para os seres vivos, tá? Então, essa última parte de água também é um aposto, porque ele menciona a água e depois fala esse precioso líquido vital para os seres vivos. Então, eu vou repetir aqui, tá? A professora disse que o senhor Marcelo Oliveira, vírgula, por que eu estou colocando? Porque eu tenho um aposto. Qual é o aposto? A explicação de quem é Marcelo Oliveira, diretor do Departamento de Ciências da Universidade Teixeira Filho, vírgula, dará hoje em nossa escola, vírgula, porque eu vou inserir uma informação aí intercalada, uma circunstância, tá? Às 14h30, vírgula, isolei, pronto. Uma palestra sobre o uso racional da água. Já falei sobre o que é a palestra. Agora eu vou explicar água. O que é a água? Vírgula, esse precioso líquido vital para os seres vivos, tá? Agora nós vamos para F. A F diz: gente, vocês viram o que aconteceu? Não, Gabriela, o que aconteceu? O que eu preciso modificar aí na S? Quem que ela chama para essa conversa? Com quem que ela fala? Isso, a Anne colocou gente, vírgula. Vocês viram o que aconteceu? Por quê? Porque gente é o vocativo, tá? É com quem eu estou falando aí. Então, gente é o vocativo. E depois tem a parte de baixo. Gabriela também precisa ficar entre vírgulas aí. Por quê? Porque eu tenho uma... Isso, não, vírgula, Gabriela, vírgula, o que aconteceu. Porque Gabriela é uma informação intercalada, de repente ela surge ali, tá bom? Uma vez que ele começa, gente, Gabriela faz parte desse gente. Aí surge essa informação intercalada, por isso que eu tenho que isolar aí e colocar entre vírgulas, tá? Agora nós vamos para o exercício 4, o último, né? Leia o trecho de uma notícia sobre o filme extraordinário dirigido por... o nome do autor. O longa-metragem, indicado ao Oscar de melhor maquiagem, conta a história de... eu acho que é Og o nome do menino, né? Og Puma, um garoto que nasceu com malformação congênita no rosto, o que fez com que ele passasse por 27 cirurgias plásticas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que fez com que ele passasse por 27 cirurgias plásticas. O drama, que tem como uma das protagonistas a atriz Julia Roberts no papel de Isabel Pullman, é um recorde da pré-adolescência, é um recorte da pré-adolescência de Og. O longa retrata a chegada do garoto de 10 anos à escola regular, onde precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado. Eu acho que é do YouTube, né, de estar travando mesmo. Eu não recebi mais mensagem de que a internet não, de que estava travando, tá? Então, aí vocês têm trecho do filme Extraordinário. Por que foram usadas as vírgulas destacadas no primeiro parágrafo? Escolha a alternativa correta, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, depois do nome, né, do ator, eu tenho vírgula, e depois no congênita no rosto eu tenho outra vírgula. Por que eu tenho essas vírgulas aí?
Qual foi a alternativa que vocês escolheram? Vamos ver se alguém responde. Isso, a Anne colocou, porque elas estão separando o aposto. Peraí, porque elas estão separando o aposto do restante da frase. Quem colocou diferente? Deixa eu ver se mais alguém. Porque elas estão separando o restante do aposto da frase. A Gabriela colocou a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui no trecho para ver. Deixa eu ver mais alguém. Não. Ó, se vocês consideram, presta atenção. Ele vai contar a história de Og, né? Um garoto que nasceu com malformação congênita no rosto, o que fez com que ele passasse por 27 cirurgias plásticas. Pode não parecer, certo? Pelo que vocês responderam, eu entendi que vocês viram essa parte, um garoto que nasceu com malformação congênita no rosto, como uma explicação do Og, né? Do nome do autor lá. Só que em seguida vem mais uma informação. Então, essa está explicando também? Não. Aconteceu, ele tem essa má formação e passou por 27 lá cirurgias, então é uma informação adicional. O correto seria a primeira opção, que diz, porque elas estão separando os itens de uma enumeração. Se eu prestar atenção na frase que vem depois dessa e colocar o e, traz mais uma informação sobre o que aconteceu com ele, e não é uma explicação dele. Se eu não tivesse mais essa uma frase com esse contexto, eu poderia dizer sim que era um aposto, mas nesse caso não é. Vai funcionar como enumeração, tá bom? Então vai ser a primeira alternativa, porque elas estão separando os itens de uma enumeração. Vocês entenderam o porquê? Se alguém tiver dúvida, escreve aqui rapidinho para mim, por favor. E aí eu preciso dar um recadinho para vocês. Deixa eu ver se alguém vai colocar, se teve dúvida. Não colocaram, deixa eu ver. Não tenho dúvida, a Bianca colocou. Ó, eu não consigo, deixa eu só... Não vou conseguir ver, deixa eu ver se eu consigo pelo celular. Tá, a Anne também não tem dúvida. Deixa eu só abrir aqui o cronograma que eu coloquei para vocês ontem, para a gente encerrar a aula. Eu não sei se vocês já viram, né, que foi decretado a partir de amanhã feriado. Nós vamos ter 6 dias de feriado. Eu só concordo das pessoas ficarem em casa, mas eu não acho que, assim, esse feriado deveria parar as nossas aulas que já estão, assim, à distância, né? Só que, né, vamos lá. Então, a partir de amanhã já começa o feriado. 6 dias de feriado. Imagine quantas coisas a gente vai fazer, né? Então, eu tinha passado um cronograma para vocês, que amanhã seria a correção do texto que eu pedi para vocês fazerem ontem, né? Que é a leitura aí de um gênero que vai trazer algumas características de mito, um conto, e eu tinha pedido para vocês fazerem ontem, para a gente corrigir amanhã, certo? Só que o que vai acontecer? Como amanhã é feriado, e esse feriado vai durar 6 dias, vai até segunda-feira, aí nós não teremos a aula, né? Quando for na terça-feira, nós teremos aula. E aí eu vou mandar para vocês
nesse formato mesmo, para a gente fazer a correção desse texto. Só que se vocês tiverem dúvida desse texto, não hesitem em mandar mensagem, porque a professora está descansando que é feriado. Não, gente, eu estou em casa, né? E aí podem mandar mensagem, porque 6 dias, né? Então vocês podem mandar mensagem. Outra coisa que eu falaria com vocês, eu vou ter que reformular esse cronograma que eu passei para vocês. Eu não sabia que haveria esse feriado, né? E aí o que acontece? Todas as outras salas eu estou fazendo essa aula aqui não pelo YouTube, certo? Eu cadastrei os alunos que tinha, quem não tinha até criou uma conta do Gmail. É verdade, Anne, tem muita lição, eu sei, porque eu tenho 2 filhos e ó, nossa, tô enlouquecendo aqui. E aí o que acontece? Os alunos que não tinham Gmail, eles criaram uma conta no Gmail. Aí eu cadastrei já o 9º ano, o 6º ano e o 8º ano. Não tive aula ainda pelo Meet com o 8º ano, já tive com o 6º e já tive com o 9º mais de uma aula, que é uma ferramenta do Google Classroom e dá para a gente fazer, como fala? Essa reunião, né? Dá para a gente fazer uma reunião, uma videoaula, e aí vocês conseguem se ver, né? Aparece a imagem de vocês, tem a opção de vocês deixarem sem imagem, ficar só com áudio, só que vocês conseguem se ver e interagir assim comigo. Por aqui, vocês vão só escrevendo. Lá nessa ferramenta do Google Meet, vocês se olham e fecham o microfone na hora de dar uma correção para vocês, vocês conseguem participar. Eu achei bem interessante. A única coisa ruim é assim, eu não tenho Gmail. Se você puder usar o de alguém, né, sei lá, de alguém próximo, o pai ou a mãe, ou até mesmo criar uma conta, né? Criar uma conta no Gmail, e aí vocês precisam passar esses e-mails para mim lá no grupo, claro, se a sala inteira decidir por isso, senão nós faremos correção nesse formato aqui, tá? O que for melhor para vocês. E aí a gente consegue ter uma interação melhor. Se vocês optarem por isso, vão escrevendo lá o e-mail, que tem que ser Gmail de vocês, porque aí eu vou adicionar vocês numa sala que eu crio aí no Google. Já tem professores que estão participando do 9º ano, a maestra, né, a professora de artes, o professor Gilson, eles já estão nessa sala do 9º ano e eles estão dando as aulas até, só marcar com vocês e eles dão aula nesse formato explicando ou fazendo correções. Eu acho melhor. Agora deixa eu só ler aqui. A Gabi tem uma dúvida, eu já te respondo, tá, Gabi? Por que elas estão não, ela deu a resposta, tá certo, não tem dúvida. A Anne diz que é feriado, é bom porque tem muita lição, é verdade, Anne, porque eu sei que vocês estão, né, bem. Os professores estão mandando fora de ordem. Anne, nós estamos tendo muito problemas com a internet. Então, ó, só para vocês terem uma noção, eu acordo 5 horas da manhã, aí eu deixo o almoço pronto, faço algumas poucas coisas e venho para cá. Eu gravei a aula do 3º médio, eu acho que era 6h20 da manhã, meu vídeo ainda tá subindo, fora que eles ficaram sem vídeo nas outras aulas, eu fiquei nervosa, a internet caiu, o computador não funcionava, tá bem difícil, eu sei que os meus colegas estão enfrentando isso também, tá? É celular que tá pifando, a gente não consegue falar com os alunos, olhar os e-mails, dentro de casa tem mais de uma pessoa que usa, né, o computador, eu não sei como está com vocês aí, mas a gente também tá tendo as nossas dificuldades, ó, eu tenho 2, um lá, e esse que eu tive que comprar, esse computador, e imagine, 4 pessoas para usar e só temos 2. Então, tá acontecendo essas coisas. Outra coisa, o Clipe Escola teve um dia que saiu mandando recado errado, caiu.
Eu acho mais produtivo, conforme a Branca falou, aulas nesse formato, porque vocês conseguem interagir, do que a gente ficar gravando vídeo, né? A Anne gosta da interação do YouTube, é boa também, né? Deixa eu ver, o YouTube não dá. Ah, não, a Anne não gosta da interação do YouTube, que não dá para interagir, é verdade. Às vezes até demora para chegar a mensagem. Problema. É verdade. Olha só, ontem, vou falar por mim, ontem eu mandei, eu acho que era 9 horas da noite. Eu subi 2 vídeos do ensino médio. Mas por quê? Porque a minha internet não carrega. Então, assim é melhor. O bom do YouTube é que a gente dá aula aqui e já fica gravado. Agora, as outras ferramentas, a gente tem que baixar programa no computador para gravar, para disponibilizar para vocês. Mas eu prefiro ainda assim esse formato dinâmico de vocês aparecerem, interagirem, falarem, mesmo que seja por aqui que não é tão dinâmico, quem mais fala é quem está fazendo a transmissão, mas eu acho legal essas outras formas, tá? Então, eu vou reformular o cronograma de vocês para encerrar já aqui. Aí eu posto de novo. Se vocês tiverem interesse nesse novo formato, que até para dar as aulas explicar, eu estou usando o Google Meet, eu preciso de e-mails da conta Gmail, aí vocês mandem lá no grupo. Quando eu cadastrar, vai chegar já um e-mail na conta de vocês, para vocês participarem daquela sala de aula. Aceitando esse convite, aí eu vou montar o cronograma. Olha, terça-feira que vem nós teremos aula nesse mesmo horário, porque eu estou procurando seguir os horários das aulas. Só não, né? Porque eu também tenho a plena consciência, não dá para marcar, por exemplo, para mim tudo bem, sem problema, porque eu acordo 5 horas da manhã, mas eu sei que vocês estão um pouco atrapalhados de rotina. Então, não vou marcar assim, a gente entra às 7h30, a aula vai começar às 7h30, que eu sei da dificuldade das pessoas em acordar. Não, Anne, não precisa instalar. Se você quiser, é opcional, mas você vai acessar a sua conta do Google, certo? E vai até chegar o e-mail lá, ou você vai, só que assim, você só vai conseguir abrir se eu mandar o link no grupo de vocês, se vocês já estiverem conectados na conta do Google, tá? Mas não é necessário baixar aplicativo. É claro que para quem quiser pode, mas não é necessário. Isso que eu gostei também, porque meu celular já não cabe mais aplicativo nenhum. Deixa eu ver. Tá, é pelo Google mesmo, tá? Quando se vocês observarem no canto superior à direita, aparece umas bolinhas lá, uma telinha assim, que quando você clica, você tem lá o Classroom, Meet, um monte de Drive, né? Um monte de ferramentas do Google. Você só vai precisar entrar na sua conta Gmail. Aí, depois que entrou, você pode acessar pelo link que eu mandar no grupo, né? Que eu abro a reunião, ou você espera no seu próprio e-mail chegar um convite, porque aí eu saio convidando todo mundo que faz parte dessa sala. Para isso, precisa ter aceitado o convite, tá? E é isso, tá? Decidam lá pela sala, se todos concordam, pelo grupo do WhatsApp de vocês. Se vocês concordarem, é só mandar o e-mail, o Gmail de vocês. Aí eu já vou cadastrando, vocês já vão saber que vai chegar automático os convites, é só aceitar. Aí naquele dia que eu marcar, que eu enviar o cronograma para vocês, vocês acordem, né? Peguem os materiais e ou aguarde o e-mail ou entra pelo link e conecta na conta do Google, tá bom? Eu vou agradecer aqui a presença de vocês, ó, já vai dar 45 minutos de aula, vai ficar disponível aqui o vídeo para quem não conseguiu entrar para fazer a correção dos exercícios, e eu vou disponibilizar o link lá no Clip Escola e na plataforma, tá bom? Eu agradeço. Um bom feriado, né? Cheio de lição para vocês e de correção para mim também, né? Porque não tá nada fácil. Mas seguimos, tá bom?
Então, eu vou finalizar aqui. Beijos, boas lições e bom descanso. Qualquer dúvida, chama lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tchau.